De volta. Heber, uma pergunta aqui do professor pastor Rafael Rocha. Os membros de denominações sectárias podem ser considerados irmãos em Cristo de cristãos ortodoxos? Fica a dúvida, o que ele quer dizer por denominações sectárias. Mas assim, qual é o limite do Heber aí? Essa pergunta sempre vem, por alguma razão que nem convém dizer. E a minha resposta é a seguinte: eu questiono profundamente esse conceito que boa parte de nós, ortodoxos, temos, de que a salvação depende da reta doutrina. Se você estiver crendo errado, você vai para o inferno. Eu realmente não acredito mais nisso. Já acreditei, mas eu não acredito mais nisso. Não acredito mais nisso. Meu Deus do céu. O que ele acabou de falar aqui é gravíssimo. Afinal de contas, a salvação não depende da reta doutrina? Meu Pai Celestial. Vamos à Bíblia para nos dizer, o pastor João Flávio está emitindo juízo. Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Então aqui nós vamos observar que esse evangelho, boas novas, é essencial para que o projeto salvífico de Deus chegue ao coração de cada pessoa. E esse evangelho é uma doutrina essencial. Paulo está deixando claro que sem a pregação desse evangelho, sem a divulgação desse evangelho, não há como a pessoa ser salva. Ele fala, como é que crerão se não há quem pregue? Então a pregação do evangelho é indispensável para a pessoa receber a graça salvadora, para ela ter a fé na verdade de Deus. João 8,32, todo mundo conhece, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo fala que desde muito cedo a igreja determinou o fundamento apostólico na qual toda a igreja deve estar edificada, porque é nessa crença é que a igreja vai crescer e prosperar no evangelho de Jesus. Agora tem um versículo que derruba a tese do reverendo Heber. Mesmo porque essa tese dele estiver certa, você não precisa mais pregar o evangelho. Qualquer pessoa sincera, em qualquer parte do planeta, pode então ser salva, crendo até mesmo no erro doutrinário. Então uma testemunha de Jeová pode ir para o céu, crendo naquela heresia, um mórmon, um adventista, até um espírita, até um muçulmano, porque o muçulmano também crê em Jesus. Então aí você está transformando a graça de Jesus em libertinagem. Isso aí é gravíssimo, gravíssimo. Mas olha o que diz 2 Timóteo 3,15. Paulo fala assim, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo para o seu discípulo Timóteo que as sagradas letras traz sabedoria para a salvação, que produz a fé, que leva a pessoa a ser salva em Cristo Jesus. É Paulo que está dizendo isso. Então a palavra de Deus é muito clara. Ele está exortando o seu discípulo, o seu pastor, o jovem Timóteo, que aquelas sagradas letras que ele sabe desde a infância, tornou ele sábio para quê? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Logo, sem o conhecimento do evangelho, você não tem um povo salvo, você não tem um indivíduo salvo. E esse evangelho tem um certo, tem um correto, tanto que Paulo fala que ainda que alguém vos pregue outro evangelho, que vá além do que ele está ensinando, do que os apóstolos ensinaram, era para ser anátema. Por quê? Porque é maldição. A salvação é só através de ouvir o evangelho verdadeiro. Então, assim, é lamentável ouvir um reverendo falar um impropério desse. Vamos imaginar que talvez ele esteja indo para o caminho